então, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando o 5º Seminário Memória e Sociedade. Por que lembrar? O que descartar? Eu sou o Wilderson Queiroz, e em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, a Coordenadoria de Cultura, Museus e Memória, nós temos a satisfação de receber a todos para este momento inicial do nosso 5º Seminário Memória e Sociedade. Este seminário, que tem como tema, como já citamos, por que lembrar, o que descartar, é fruto de mais de uma década de discussões sobre a temática, a memória, desde a sua primeira edição em meados de 2009. Sua principal derivação foi a Resolução 17 de 2017, do CONCEP, que trata da política de memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de tantas outras discussões importantes nas edições anteriores sobre a questão da memória nesta instituição, tal como a proposição sobre o início da normatização sobre aquisição e descarte, que será objeto de debate no encerramento desta edição do evento, nessa 5ª edição. Nesta 5ª etapa de sua realização bienal, como assegura a Resolução 17 do CONCEP, tem como principal objetivo avançar nas discussões acerca da implementação das questões e ações da memória em âmbito administrativo e também acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de modo a fortalecer a política, problematizando debates e ideias que consigam, de maneira coordenada, dialogar com a sociedade de modo geral, no sentido da difusão, preservação e conhecimento da memória como bem simbólico entre gerações de humanos, tecendo fios da memória material e imaterial, seja da universidade para a sociedade, ou seja desta para aquela. Este evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Coordenadoria de Cultura, Memória e Museu. Nós queremos agradecer a parceria do Núcleo de Arte e Cultura e os museus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Museu Câmara Cascudo, Museu do Seridó e o Museu de Ciências Morfológicas, e agradecer também, é claro, ao apoio dos membros do Conselho da Política de Memória da nossa instituição. Portanto, antes de iniciarmos a nossa programação técnica da nossa semana de abertura, da abertura da nossa semana, nós queremos convidar, neste momento, todos a acompanharem conosco uma apresentação cultural que foi gravada pelo grupo Potibones, da nossa Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é um grupo que tem 12 anos de formação que objetiva divulgar a música escrita para quarteto de trombones, divulgar o trabalho que é elaborado de música de câmara à comunidade universitária e externa também, em forma de concertos didáticos, masterclasses, como também apresentar o instrumento trombone como um instrumento de destaque no cenário musical nacional, com ênfase na música brasileira, destacando e valorizando os compositores regionais, os compositores nordestinos. O grupo hoje é formado por 4 trombones e uma bateria, atendendo a este tipo de repertório e se firmando como grupo consolidado da UFRN. Eu passo só rapidamente aqui a agradecer aos integrantes do grupo, o coordenador professor Gilvando, ao Pedro Augusto, a Alessandra Linhares, Emanuel Medeiros e Lucas Paiva. Então, vamos acompanhar agora a apresentação do grupo Potibones da nossa Escola de Música da UFRN.
Este foi, portanto, o grupo Pot Bones, da Escola de Música da UFRN. Vamos nossos aplausos virtuais aqui. A gente relembrar dos momentos em que estávamos em auditórios cheios, escutando boa música. Tivemos também essa oportunidade hoje de forma virtual, mas com a mesma emoção, o mesmo sentimento. Nós queremos agradecer mais uma vez ao grupo Pot Bones, em nome do Gilvando Pereira, o coordenador do grupo da Escola de Música da UFRN. Este 5º seminário Memória e Sociedade acontece também no contexto dos 50 anos da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, celebrados no dia 2 de junho. A PROEX foi criada, como eu disse, em 2 de junho do ano de 1971, pela resolução número 2171 do Conselho Universitário, com o objetivo
de desenvolver ações que estabelecessem relações entre a universidade e a sociedade. As ações de extensão universitária se materializam em inúmeros programas, projetos, eventos, cursos e produtos que são desenvolvidos pelos docentes, alunos e técnicos vinculados às diversas unidades acadêmicas e traduzem o compromisso social da universidade. A cada ano, novos projetos e programas de extensão são desenvolvidos nas áreas científicas, culturais e educativas, que favorecem a participação de diversos segmentos sociais em suas ações, contribuindo para a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia, a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento social. Nós queremos registrar aqui, compondo a nossa mesa de honra virtual, as seguintes autoridades: o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Daniel Diniz Melo. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Wilderson. Bom dia para você. Está conosco também o pró-reitor de Extensão Universitária, o professor Graco Aurélio Câmara de Melo Viana. Professor Graco, bom dia. Bom dia, Wilderson. Prazer em vê-lo. Prazer é nosso, professor. Está conosco também o pró-reitor adjunto de Extensão, o professor Edivaldo Vasconcelos. Olá, professor Edivaldo. Bom dia, Will. Bom dia a todos os presentes. Desejo um bom evento para todos nós. E também queremos aqui registrar e agradecer a presença da reitora da Fundação Universidade Federal de Rondônia, que está aqui conosco para daqui a pouco proferir sua palestra dentro dessa nossa programação, a professora Marcele Regina Nogueira Pereira. Professora Marcele, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Whindersson. Bom dia a todas e todos, mais uma vez. Bem, nós queremos também, de forma muito especial, ainda agradecer a presença de todos os docentes que estão aqui conosco nessa sala virtual, os pesquisadores, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os mais de 100 inscritos para este 5º Seminário Memória e Sociedade. E a todos vocês também, os nossos agradecimentos pela presença e um bom dia. Nós queremos agora convidar para fazer uso da palavra o pró-reitor de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Graco Aurélio Câmara de Melo Viana. Mais uma vez, professor Graco, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Bom, o professor Daniel sabe que eu falo pouco, então eu vou falar somente 1h30, e a gente tem uma reunião do staff, com certeza a professora Marcele não terá nenhum problema para falar suas 3 horas, né, professora? Gente, bom dia a todos. Wilson, eu digo o seguinte, eu estava vendo a orquestra tocar, eu olhei pelo semblante da professora Marcele, que ela quase levantou para dançar. O professor Edivaldo tamborilhou, eu bati na mão, e o professor Daniel, que é músico, viu, professora Marcele, ficou quieto. Ele toca violoncelo, acho que isso é concorrência com trombone. Bom, gente, quem me conhece sabe que eu, às vezes, quebro o protocolo. Mas primeiro eu quero, Wilson, agradecer a todos, agradecer a participação do grupo de trombones e colocar que esse evento é de uma importância muito grande. É tão grande que há 3 meses ele vem sendo programado e toda semana Veridiano nos envia, a quem eu agradeço já de pronto, pela organização, pelo todo o empenho, vem chamando a atenção, diz, olha, a professora Marcele confirmou, a professora Marcele está vindo, avise ao professor Daniel, digo, não se preocupe, eu aviso ao professor Daniel, enfim, tirar a professora Marcele das atribuições de uma reitora, tirar o professor Daniel de uma atribuição, eu diria que isso é muito importante, e isso nos valoriza muito, nos valoriza a equipe da ProEx, em meu nome, no nome do professor Edivaldo, que estamos aqui presentes nesses 50 anos da ProEx, isso é muito importante para o FRN e para a Pró-Reitoria. Então, eu fico muito feliz, acho que o Conselho de Memória, o nosso comitê, eu comecei a entender isso, professora Marcele, a importância, eu sou da área da biologia marinha, é difícil às vezes para o biólogo da biologia marinha ver a importância da questão da memória, mas você vai sendo municiado de tanta coisa importante, tanta coisa boa, que hoje você diz, puxa, quanto é importante. Então, esse evento é muito importante para a universidade, é importante para a Pró-Reitoria, certo? É importante para esse grupo que organizou os 50 anos de toda essa programação, que eu espero que em novembro, se Deus nos permitir, se tudo andar bem, a gente possa se encontrar, né, professor Daniel, e comemorar presencialmente até o encerramento. O professor Edivaldo está aí, como presidente da comissão de organização, ele está dizendo, olha, nós vamos encontrar, vamos fazendo o que tem que ser feito. Então, gente, tem a senhora aqui, eu lhe agradeço muito,
Eu acho que é importante abrir um evento dessa natureza, essas parcerias que nós temos com o NAC, a organização. Eu acho que falar de uma pessoa que tem formação em museologia social, digo, Veridiano, me diga aí tudo que é isso. Ele disse, vou mandar o currículo, não dá para ler. Mas eu acho que o convite é acertado e todos nós aqui estamos muito felizes e vamos ganhar com esse evento nesses dois dias. Eu acho que isso é fundamental. A universidade mostra que também não só a tecnologia, mas a memória, as questões socioeconômicas, as questões ambientais estão sempre presentes nas discussões da Pró-Reitoria de Extensão. E parabéns a todos os presentes, agradeço aos presentes. Acho que esse 120 estava previsto 200, viu, Will? Eu não sei se vai dar todo mundo na sala, mas o Veridiano ficou de se encarregar disso, ele e a nossa equipe de apoio. E agradecer aos servidores da ProEx que colaboraram, que vêm prestigiando e que colaboram sempre no evento desse. Professor Daniel, muito obrigado. Professora Marcele, eu sei que a vida de reitor não é fácil, mas obrigado por estarem aqui presentes nessa abertura. Muito obrigado. Obrigado, professor Graco, nosso pró-reitor de extensão universitária. Nós ouviremos agora o reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz Melo. Professor Daniel, mais uma vez, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Wilderson, bom dia para vocês. Eu quero iniciar cumprimentando a colega reitora Marcele Pereira, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, que nos honra muito com a sua participação, professora Marcele, e que fará a palestra de abertura do evento, né? Ela que é pesquisadora na área de museologia. Muito obrigado mesmo pela participação. Cumprimento aqui os pró-reitor adjunto de extensão, professor Graco, professor Edivaldo. Em nome deles, já estendo os cumprimentos a toda a equipe da ProEx, né, que certamente se esforçou muito na organização desse evento, e um cumprimento também ao professor Veridiano, que é o coordenador de Cultura, Museus e Memória da nossa pró-reitoria, ele que fez esse grande esforço na realização desse evento. E quero ressaltar também as parcerias, né, com o nosso Núcleo de Arte e Cultura, com a nossa rede de museus, o Câmara Cascudo, o Museu do Seridó, o Museu de Ciências Morfológicas, e o apoio também dos membros do nosso Conselho de Política e Memória. Então, muito obrigado a cada um de vocês que fez esse esforço na realização desse evento. Esse seminário tem um significado especial para a UFRN, de modo ainda mais especial para as nossas ações de extensão. O material de divulgação ressalta, como já foi mencionado aí pelo nosso cerimonial, que o objetivo é fortalecer esse diálogo universidade e sociedade, no sentido de difusão, preservação e conhecimento da memória, como um bem simbólico entre as gerações, envolvendo tanto a memória material como a memória imaterial. E eu entendo que o interesse de preservar, para estimular o diálogo com a sociedade, que é uma verdadeira usina de memórias, vai trazer, como a prática já vem demonstrando, excelentes frutos para o nosso pensamento acadêmico. Nós vivemos, não custa lembrar que nós vivemos o tempo da informação breve e passageira, o tempo da imposição do descarte, tudo parecendo ser contingente, efêmero, com as nossas práticas cotidianas apoiadas no computador e na internet. Por isso, devemos refletir sobre o pensamento de um crítico literário, e que era professor universitário americano, Harold Bloom, da Universidade de Yale, que faleceu recentemente, agora em 2019, quando, ao constatar que a informação pode ser encontrada agora em toda parte, ele perguntava onde encontrar a sabedoria. E, mesmo que a sua colocação tenha se referido à necessidade de ler os clássicos, que essa era a grande defesa dele, não é difícil entender que uma das moradas da sabedoria é a memória. Então, eu penso que esse é um dos objetivos também claros desse seminário. Por isso,
é importante responder a dupla pergunta contida no tema do seminário: se é tão necessário reconhecer por que é necessário lembrar, é preciso entender também o que descartar. Então, cumprimentando mais uma vez os organizadores, palestrantes, mais um cumprimento especial à reitora Marcele Pereira, os demais participantes das mesas redondas. Quero dizer que estou convencido de que, através de iniciativas assim, que nós poderemos avançar cada vez mais nas discussões e nas ações de memória. Então, desejo um excelente seminário para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel, nosso reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós queremos, em seu nome, agradecer às autoridades presentes em nossa abertura virtual, porque nós vamos iniciar agora a nossa programação técnica, pois teremos, nesse momento, a palestra cujo tema será Questões de Memória em Instituições de Ensino Superior, Necessidades Legais, Percepções Éticas, que será proferida pela professora Marcele Regina Nogueira Pereira, reitora da Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Convido neste momento para apresentar a nossa palestrante, o coordenador de Cultura, Memória e Museus da PROEX, o professor Veridiano Maia dos Santos. Veridiano, mais uma vez, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Wilson. Bom dia. Obrigado a todos. Apresentar a Marcela é um prazer, porque eu conheci na época que ela ainda fazia parte do IBRAM, se eu não me engano, em Nísia Floresta, no museu lá em Nísia Floresta, por volta de 2009, 2010. Depois ela participou, a gente se encontrou num evento de museologia em Petrópolis e depois ela veio, acho que no segundo ou no terceiro seminário de memória, um professor Marcos Granato, do Rio de Janeiro, veio participar de um GT, dentro, acho que do segundo ou terceiro, Marcelo, eu não me lembro, mas foi lá na Escola de Ciência e Tecnologia, na época em que a gente estava presencial. Eu vou resumir aqui um pouco do currículo da professora Marcele Regina. Ela atualmente é reitora da Fundação Universidade Federal de Rondônia, desde novembro de 2020. É doutora em Sociomuseologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, ULHT, em Lisboa, Portugal, com diploma revalidado no Brasil pela Unirio. Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atua na Fundação Federal, Universidade Federal de Rondônia desde 2014. É vice-presidente da MINU, Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Tem experiência na área de políticas públicas, museologia e museologia social, com ênfase em educação museal, e vem atuando nos seguintes temas: museologia social, educação, memória social, desenvolvimento de redes e museus comunitários. Professora Marcele, eu sei que o tempo de um reitor é muito curto, então, assim, a sua apresentação, a sua fala, é seu tempo livre, você decide. A gente não amarrou um tempo, não teve esse tempo para conversar, mas eu tinha imaginado que, como eu sei que um reitor tem muitas atribuições, e eu agradeço demais você disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, fique à vontade, você decide o seu tempo de apresentação. Eu vou pedir ao pessoal que está assistindo que, quem tiver pergunta no final da apresentação da professora Marcele, coloque no chat a pergunta que a gente repassa, tá certo? Obrigado, professora, fique à vontade. Olá, mais uma vez, bom dia para todas e para todos que nos acompanham. Eu quero saudar especialmente ao reitor, meu querido José Daniel, à frente da universidade, e por saudá-lo também pela energia positiva, pelo carinho, por essa acolhida, e, obviamente, parabenizar também a equipe inteira da UFRN, que se dedica e que batalha tanto tempo pela política de memória, como disse anteriormente, uma grande inspiração para o campo da museologia, em especial na articulação com as universidades. Então, reitor, em seu nome, não é? Na sua pessoa e também na pessoa do nosso pró-reitor, Graco Aurélio,
Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade e essa condição de poder ajudar na reflexão e nos trabalhos que também são desenvolvidos pela universidade no tema da memória e da museologia. Parabenizar toda a equipe e parabenizar todos aqueles por essa iniciativa do 5º Seminário. Sei bem das suas atribuições, das suas possibilidades, então fique inteiramente à vontade. E depois, eu, obviamente, estou à disposição para voltar quantas vezes forem necessárias ao FRN, seja no modelo virtual, seja também em breve, né, se tudo der certo, presencialmente, para que a gente possa discutir questões relacionadas ao campo dos museus, da memória, das nossas universidades, como já foi apontado aqui, na missão de desenvolver uma articulação mais presente em sociedade. Então, muito obrigada por esse convite, pela generosidade de estar aqui hoje. Quero saudar também em especial a todos os museólogos e museólogas que estão aqui acompanhando, responsáveis pelos museus, responsáveis aí pelas disciplinas, né, no curso de museologia, no espaço de problematização dos temas da memória. Esse momento que estamos vivenciando agora, não é, de fortalecer a partir do 5º Seminário as ações relacionadas ao campo da memória e das universidades é extremamente importante. Extremamente rico para todos nós, exatamente porque sabemos a ausência, né, de políticas de memória nas nossas instituições. Por mais que saibamos também a importância das redes de museus, por mais que saibamos a importância da guarda, da preservação dos nossos patrimônios, mas a política de memória, acho que é um avanço considerável, exatamente porque articula uma série de possibilidades extras de atuação da universidade junto à sociedade. É como se estivéssemos reforçando a Política Nacional de Museus, reforçando a Política Nacional de Memória, que nesse contexto foi desenvolvida no âmbito do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, com ampla participação social, e que as universidades ainda desejam ingressar nesse cenário de articulação política, mas por conta das nossas articulações internas, por conta das nossas necessidades internas, a dificuldade de fazer a gestão desses equipamentos culturais, a falta de recursos suficientes, né, faz com que a gente tenha, no âmbito da política nacional, pouca entrada, mas estamos trabalhando incansavelmente para que essa lógica possa ser mudada e que as nossas universidades possam receber também recursos extra para fortalecer o desenvolvimento dos nossos museus e das nossas redes de memória. Eu fiz uma apresentação, vou aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês, não sei se vocês conseguem acompanhar. Acho que vocês estão conseguindo ver? Tá, estamos conseguindo ver, sim. Ah, tá. Eu só preciso agora colocar a tela cheia, não é isso? Ou vocês estão vendo slide por slide? Não, está na sua tela do LibreOffice, do Impress. Ainda não está com uma apresentação em tela cheia. Agora tá. Não, ainda não. Não, eu apertei o F5 aqui. Como é que faz para ficar em tela cheia? Preciso dessa ajudinha agora. Deixa eu ver. Em apresentação de slides no menu, que eu acho que dá certo. Ah, ótimo. Iniciar no primeiro slide, acho que agora vai. Ótimo, agora fica bom, né? Ainda não, ainda não. A senhora tem uma segunda tela, professora? Aí não. A senhora está só com a tela ou tem duas telas? Eu tenho essas duas telas aqui, vocês estão vendo, né? Está com os dois abertos, mas eu não sei como é que faz para ficar. A senhora vai ter que encerrar a apresentação aqui no Meet e mandar apresentar a segunda tela. Que quando a gente manda fazer a apresentação de slides, o LibreOffice, ele cria uma nova tela. A tela inteira? Ou apresentar a tela inteira? Não, a senhora vai mandar apresentar como fez anteriormente, e ele vai aparecer mais uma janelinha lá do LibreOffice. Veja se aparece, por gentileza. Assim? Vamos ver. Bom, se vocês puderem, eu posso ir passando por aqui também, se não ficar na tela inteira, né? Porque é uma... Marcela, assim dá para ver, pode continuar. Dá para ler normal. Tá, joia. Vou fazer assim, então, para ficar mais fácil e a gente não perder mais tempo, né?
Pronto. Bem, aqui tem eu fiz um roteiro a partir das provocações feitas pela própria universidade, né? Eu já festejei e queria festejar novamente a experiência de termos uma resolução e uma política de memória que fortalece o desenvolvimento da reflexão acerca da importância de termos coleções no âmbito das universidades. Então, discutir as premissas éticas de instituições públicas de ensino superior quanto à guarda, a preservação e a difusão da memória faz com que seja uma das possibilidades mais importantes hoje no cenário, né, das universidades federais como necessidade de aprofundamento. É sempre muito difícil, né, no campo das ideias que a gente acaba circulando e atrelar as ideias às necessidades e às dificuldades do campus. Né, muitas realidades diversas, né, nós temos universidades que têm vários museus, universidades que se organizam a partir de políticas, né, específicas para cada museu, no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, mas existem também várias formas das universidades se articularem por meio desse pensamento no campo da memória. Mas a UFRN, eu queria chamar a atenção para isso, desenvolve, por meio da sua política, algo muito inovador. E esse gesto, desde 2017, se não me engano, né, foi quando aprovaram a resolução e essa política, né, vocês têm se desdobrado e desenvolvido uma série de reflexões para compreender como é possível que a nossa universidade, que a Universidade Pública Federal, possa estabelecer, dentre as suas dificuldades, um trabalho específico de fortalecimento dessa memória. Acho que esse esforço faz com que a gente tenha o próprio material, a própria política desenvolvida por vocês, serve nesse contexto de parâmetro para que eu possa desenvolver um raciocínio, e eu vou pedir a ajuda de vocês nessa discussão, porque a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo, né, com algumas participações, questões, porque isso faz com que a gente avance ainda mais nessa construção. Mas eu a trago de volta nos meus slides iniciais para que vocês possam perceber onde estão as articulações éticas e as necessidades legais, né, do próprio contexto da política de memória, que eu quero desdobrar com vocês em outros pensamentos. A partir disso, pensar, né, qual o intuito de contribuir para o desenvolvimento e a compreensão da memória como direito fundamental da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Vocês, a partir daqui, são os considerandos da própria resolução, né, do próprio instrumento legal que vocês utilizam, né, que a memória sempre remete a uma dimensão coletiva e social, que a construção, preservação e difusão da memória material e imaterial é um processo de construção de conhecimento que deve envolver ensino, pesquisa e extensão universitária. Vejam vocês que são premissas que nos permitem observar o campo macro de possibilidades, né? Não podemos deixar de considerar essas premissas ao pensar qualquer tipo de iniciativa de memória nas nossas instituições. É como se tivéssemos um ato comum, né? Algo comum que nos fizesse perceber que, a partir dessas premissas, podemos avançar. Eu queria chamar a atenção para elas e que vocês se reconheçam nesses avanços apresentados pela própria UFRN, né? Então, o princípio da transparência das instituições públicas, a gente está vivenciando agora a Lei de Acesso à Informação, então é muito importante, não agora, né, mas a gente tem já há algum tempo essa preocupação, mas agora também, por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês também devem estar no meio dessa discussão, nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, a lei que protege os nossos dados e como a política de memória também das instituições vão transitar diante desse cenário legal. Chamar atenção para isso, fortalecer a dimensão com relação aos aspectos legais, levando em consideração que as políticas de memória das instituições também devem dialogar com esses marcos legais, né, que nos permitem avançar em conteúdo, como a gente divulga, o que a gente divulga, o que passa a ser um dado público, né, uma informação pública, e o que passa e que precisa ser sigiloso, guardado. A política de memória ela também transita nesses aspectos,
aspectos, e eu acho importante que a gente não perca de vista também essa dimensão, especialmente agora, né, em tempos em que a gente também está fortalecendo e discutindo essas legislações e aplicando no âmbito das nossas universidades, né? Então, outro aspecto importante, a UFRN objetiva estabelecer essa política de memória também em consonância com outras políticas desenvolvidas, né, que constitui a própria política cultural da UFRN. Isso é tão estimulante também, do ponto de vista acadêmico e institucional, perceber que o encadeamento dos avanços construídos pela UFRN no que diz respeito às políticas de memória, de cultura, a própria rede universitária de museus, né, isso tudo faz com que a potência, para usar uma palavra que nos define bastante, né, no campo das universidades, dos museus, a potência que temos, né, no relacionar dessas práticas, permite que a gente desenvolva um raciocínio, especialmente com relação a esse corpo técnico, né, de servidores da instituição, como salutar perceber esse encadeamento das políticas. Vejam, nós temos uma política de memória que objetiva estabelecer-se a partir de outras resoluções que amparam a política de memória, seja a política cultural, seja a regulamentação da rede universitária de museus, né? Isso faz com que a gente também perceba que, em termos de crescimento institucional, em termos de fortalecimento da instituição, esse arcabouço que vocês constroem em termos de resolução interna refletem essa política institucional. Então, faz com que a instituição cresça e se organize a partir dessas pautas que são políticas, obviamente, porque falar de memória é falar de política, não é? É falar de um posicionamento político, no sentido lato sensu da palavra política, né? Ancorar a instituição diante de um pensamento que fortalece o campo da memória, mas que não perde de vista e que não deixa de se estabelecer a partir desses marcos regulatórios. Por isso, também fundamental observá-los e percebê-los na dinâmica interna, né, na dinâmica de como se estabelecem esse escopo teórico e esse escopo legal. Eu queria muito poder dividir com vocês essa alegria, parabenizá-los mais uma vez, exatamente por conta desse compromisso institucional de fortalecer as bases da memória e do campo teórico da memória, da preservação do patrimônio, que é tão afeto, né, das nossas universidades. Então, eu queria chamar a atenção e abordar o tema a partir do próprio instrumento legal, né, da UFRN. Eu peguei 3 artigos, porque eu acho importante que a gente também observe, antes de avançar para uma proposta, né, por algo mais propositivo, mas a política de memória da UFRN, por exemplo, considera como princípio ético e democrático. Então, já há, eu separei alguns, né, mas já há no escopo dessa política, essa preocupação imbricada, né, já está apontada, acenada como uma grande preocupação. Então, a questão ética, a questão dos valores, né, dos princípios, de organização do pensamento para a ação. Então, a responsabilidade, o 4 aqui, né, a responsabilidade dos agentes públicos para com os objetos de memória produzidos ou custodiados pela UFRN. Então, cada um desses itens, acredito que tenha sido bastante discutido, né, pelo comitê gestor, também bastante discutido pela equipe que problematizou e que encaminhou essas questões, passou pelos ajustes dos conselhos, né, como funciona aí a nossa lógica administrativa interna, né, de participação e aprovação no âmbito dos conselhos, mas isso tudo reflete essa preocupação, reflete esse olhar atento e garante que no amparo legal estejam previstas para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga ampliar e colocar em prática esses aspectos legais previstos e esse escopo bem delimitado, né, e delineado, como vocês estão apresentando e apresentam na resolução. A valorização da memória como vetor de afirmação de identidade e fonte de conhecimento.
né, a democratização das instâncias de formulação das estratégias e ações acadêmicas e ou administrativas acerca das questões de memória no contexto da universidade e da sociedade. Acho que esse movimento, esses 3 pontos, né, que eu elenco aqui para a gente discutir, eles fazem diferença porque a gente precisa fortalecer a valorização dessa memória como afirmação da identidade. Isso é básico, não é? É fundamental, mas de que forma nós experimentamos isso? Né? De que maneira nós podemos avançar nessa construção? Valorizar a memória como vetor de afirmação. Que memória, né? Como, de que maneira? Esses são aspectos que a gente precisa observar nesse cenário que vão garantir a nossa atuação à frente, os resultados que a gente espera, os resultados que a gente precisa alcançar. E aí a questão da democratização das instâncias, né, das estratégias, dessas ações acadêmicas, a partir dessas questões de memória no contexto da universidade, como problematizar o aspecto da democratização desse acesso à memória, né? E também das estratégias e ações acadêmicas. Esses movimentos que a própria resolução aponta são especiais para que a gente possa construir realidades distintas da que a gente vem acumulando historicamente no corpo das nossas instituições públicas, né, de ensino superior, nesse caso. Né? Isso faz também toda a diferença para a construção de novos cenários, né? Tem algo de inovador, tem algo de extremamente rico e generoso e também que possibilita novas atuações. O artigo 4º, onde diz que são diretrizes, né, da política de memória da UFRN, a responsabilidade dos agentes públicos para com os objetos de memória, acho que repetiu, né? Acho que está repetido aqui, peraí. Repetiu. Tem o 3º e tem o 4º. Acho que acabou repetindo aqui. Mas não há problema, porque repetiu exatamente por ser fundamental para as discussões que a gente quer apresentar. Diante desse cenário da organização da própria resolução, que indica aspectos extremamente necessários para que a gente possa refletir as políticas institucionais, eu me pego pensando e tentando organizar um pensamento, né, para que a gente possa seguir avançando, e aí eu me organizo a partir das ideias de Marta Rona Pérez. Marta Rona Pérez é uma das estudiosas já falecida, né, em Cuba, é uma cubana que publica vários textos, né, no âmbito do ICOM internacional, ajudando a pensar a política de museus na década de 70, fortalece o escopo teórico da museologia social, tema do meu interesse, né, acadêmico, e eu gostaria de aproveitar as ideias de Marta Rona, as provocações de Marta Rona, exatamente para que a gente consiga fazer uma articulação com a nossa política de memória da UFRN. Né, e tantas outras políticas de memória que também podem surgir e que têm surgido ao longo dos anos, né, incentivados aí não só por uma necessidade de pensarmos nos acervos das universidades, pensarmos na guarda, na preservação da memória, né, na digitalização dos acervos, todo o escopo que envolve aí o trabalho assíduo e dedicado de diversos museólogos, né, e que fazem parte das nossas universidades, mas eu acho que a gente precisa, e eu gostaria de discutir com vocês algo para além, não só juntando aspecto ético e legal, como fui provocada a pensar hoje, mas de que maneira nós colocamos e traduzimos as nossas políticas de memória em ação. Ações que possam, de uma forma muito clara, muito direta e muito significativa, inserir as universidades num cenário de preocupação atual, num cenário de preocupação que extrapole a nossa prática do cuidado, da guarda, do preservar, mas que também permita articular essa guarda, esse preservar, às questões sociais mais urgentes, ao plano da generalização das ações,
ao plano de tornar, por exemplo, né, há muito pouco tempo, e hoje ainda vivenciamos, a iniciativa de que os museus são essenciais ou não são essenciais na época da pandemia, né? Qual o papel que os museus exerceram, né, nesse contexto de atuação? De que maneira os nossos espaços museológicos, de que maneira as nossas coleções, os nossos patrimônios se tornaram ou agiram, ou foram acionados a agir em benefício de uma sociedade que hoje enfrenta inúmeros desafios, né, acrescidos aos desafios que a gente já tinha. De que forma a universidade, os nossos acervos, as nossas questões, em termos de guarda, em termos de utilização acadêmica, não é, podem refletir aspectos da sociedade. Falar hoje, não é, com vocês, não é, com esse corpo de interessados no campo da política de memória da UFRN, e sem chamar atenção para a necessidade urgente que nós temos de transformar esse caminho que é longo, muitas vezes, né, de distanciamento das preocupações da universidade no campo da sua memória com a própria sociedade. Esse esforço, esse desafio e essas palavras da Marta Rona, né, onde ela nos permite refletir qual a importância dos museus, qual a importância de falar de memória, qual a importância da gente pensar em patrimônio diante de uma realidade, diante de problemas tão sérios como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, a falta de escolas e como, por exemplo, a situação de extrema pobreza, né, que muitas das nossas famílias precisam e têm que, durante a sua jornada, precisam conviver, né? Nós precisamos conviver também com realidades tão distintas nesse sentido. Eu queria provocar o pensamento, já que a gente está, de novo, né, discutindo a parte ética e a parte do arcabouço legal, como a gente consegue enfrentar desafios sociais por meio das nossas exposições, por meio dos nossos acervos, por meio daquilo que a gente guarda e preserva. E aí vem a pergunta, né, que vocês também estão se fazendo e que a gente se faz o tempo todo. Preservar para quê? Né? A memória, para preservar e guardar a memória de quem? Para quem? Por quê? Perguntas como essas faz com que a gente olhe para os nossos acervos de forma diferente. Faz com que a gente seja provocado, de alguma maneira, a agir diferente, a olhar para aqueles nossos objetos de cuidado, para que a gente possa olhar para os nossos objetos de responsabilidade institucional, não é? Com toda a sua necessidade por preservação, mas que a gente não deixe de observar esse mesmo cenário, esses mesmos patrimônios e acervos, sempre pelo olhar incomodado de como e de que forma essa nossa guarda permite ser útil à sociedade. Em que medida essa nossa esperança por guardar, esperança por cuidar, esperança por preservar, para que seja usado, para que seja visto, possa também significar algo concreto de mudança real. Por mais que sejamos otimistas, não é? Num cenário como esse, acho que não dá para deixar, por exemplo, palavras como essas de Marta Rona, para que a gente consiga também avançar no ponto de vista da inquietação e do incômodo institucional, para que esse patrimônio faça sentido, para que ele possa efetivamente ser comunicado, né? Aí, nesse contexto em que a gente está buscando organizar melhor a nossa atuação institucional, né, a gente pode tentar pensar em algumas questões. Por exemplo, né, quais as articulações necessárias e possíveis entre os patrimônios institucionais e as necessidades sociais? Será que nós nos preocupamos com isso de forma suficiente a romper as barreiras e os muros, né, das nossas instituições e estar de verdade em contato com a sociedade que nos procura e nos exige algo mais?
como é possível traduzir e permitir que essas políticas tão bem desenhadas, não é, possam extrapolar. É claro que durante todos esses anos de atuação, os museus, não só aqueles ligados ao FRN, do próprio Estado do Rio Grande do Norte, mas do nosso Brasilzão aí, que tem uma série de iniciativas e de experiências extremamente interessantes, essa diversidade de ações, de possibilidades, elas ainda assim não nos eximem da responsabilidade de seguir pensando essas estratégias. Nós precisamos, no meu entendimento, né, como contribuição ao nosso pensamento, à nossa prática, creio que seja importante refletir, por exemplo, né, como é possível promover integração e utilização dos patrimônios para além das necessidades institucionais de preservação e conservação. É quase que planejar e pensar o envolvimento, muitas vezes, da comunidade no fazer científico dessa guarda e dessa preservação. Nós queremos guardar, não é, no âmbito das universidades, para que a gente possa falar sobre a relação da universidade com essa política de memória. Por que a gente precisa guardar esses acervos e essas coleções? Por que nós precisamos, no âmbito de tanta possibilidade de coleções científicas, né, que são variadas e que dão origem aos museus hoje atrelados à própria universidade, né, mas de que maneira a gente consegue organizar o pensamento para deixar transparecer a seguinte preocupação, né, de que forma ou como é possível ampliar o alcance dessas coleções, ampliar o acesso a essas coleções, mas não só sob o ponto de vista de dar a conhecer a sua existência, não só pelo ponto de vista de observar o que é possível no âmbito da ciência fortalecer essas relações. Esses caminhos são os caminhos que nos motivam diariamente, em grande medida, né, em larga escala. Nós estamos preocupados com a política de memória, nós estamos preocupados em como executar a política de memória internamente, em articulação com os nossos pares, fortalecendo o nosso trato com essa memória e com esse ambiente interno, que me permite saber que memórias eu acumulo na minha instituição, mas de que maneira também é possível, e aí é uma esperança de contribuição, de que forma nós podemos sair desse lugar que, de uma maneira ou de outra, nos aprisiona, porque é o trabalho, na maior parte das vezes, o mais denso, que é a guarda e a preservação desse patrimônio, a falta de recursos para isso, né? A gente sabe que essa é uma demanda das nossas instituições, das nossas universidades, isso vai se tornando mais urgente e mais sério, e os recursos mais escassos, à medida em que a gente vai diluindo as responsabilidades dentro da instituição, né? Então, o que sobra para a parte cultural, o que sobra para o desenvolvimento das políticas de cultura e de memória, né? O que sobra para o fortalecimento das ações no âmbito dos museus é muito pouco, considerando as necessidades e mais, considerando as possibilidades. Então, durante toda a trajetória do nosso trabalho, né, durante todas as provocações que eu gostaria de fazer dessa atividade, desse nosso diálogo, talvez uma delas seja reforçar, no âmbito dos nossos pensamentos criativos, né, no âmbito das nossas necessidades de organizar o cenário para que a gente possa se situar diante dele, que a gente pense, né, que nós possamos pensar juntos se é possível e como é possível integrar essa utilização dos patrimônios. A utilização dos patrimônios. Essa Mona Lisa indígena, né, que foi premiada recentemente, ela nos provoca, né, sairmos daquela condição de cuidadores e zeladores, né, no melhor sentido da palavra, desses patrimônios, em diálogo com o ensino, com a pesquisa e com a extensão,
fortalecendo sair da universidade. O nosso pensamento fica muito restrito, muitas vezes, né, se vocês me permitem assim dizer, aquilo que é da nossa guarda e competência nas universidades. Nós precisamos fazer com que ele seja usado, observado, permitir a integração entre a universidade, os seus entes e os seus institutos, né, os seus mecanismos de diálogo interno. Mas onde está e onde deve residir, né, a nossa preocupação com o que está fora da universidade, nesse diálogo constante. O primeiro passo, e por isso citar o FRN, o arcabouço de trabalho, de resoluções, não é, que vocês desenvolvem, nos permite observar que essa preocupação existe. Por isso, o início ali, muito a grosso modo, apresentar partes dela, porque ela já está na premissa do trabalho de vocês, esse pensamento que extrapola, né, que vai além das nossas unidades. É claro que quando a gente pensa em extensão, está subtendido, né, que esse patrimônio precisa e pode estar em contato com a sociedade, é isso que a gente vem fazendo. Mas o que eu gostaria de chamá-los a atenção para pensar é algo que vai um pouquinho além dessa dimensão, né? Tem algo relacionado a essa vocação do patrimônio institucional, como memória. E aí, Paulo Freire nos chama a atenção, e eu sempre preciso, né, não só porque a gente está no ano centenário, né, do nosso educador Paulo Freire, mas porque há uma dimensão nos escritos de Paulo Freire que tem não só a simplicidade da sua escrita, mas a complexidade da sua atuação, né? Acho que traduzir em palavras esse esforço ainda não nos permitiu observar avanços significativos na direção do que Paulo Freire nos preconiza há muito tempo. Então, nós sabemos, quase como se soubéssemos o que fazer, mas estamos ainda necessitando de uma articulação e de apoio institucional para que essas práticas também possam se traduzir em resultados mais efetivos com a sociedade, né? Resultados mais diretos com a sociedade. Então, Paulo Freire diz que significa estar com ele e com os outros, agindo, falando, pensando, refletindo, meditando, buscando, inteligindo, comunicando inteligido, sonhando e refletindo-se sempre a um amanhã, comprando, valorando, decidindo, transgredindo princípios, encarando-os, rompendo, optando, crendo ou fechando as crenças. O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e os outros, indiferentes a uma certa compreensão de por que fazemos o que fazemos, de a favor do que e de quem fazemos, de contra quem fazemos o que fazemos. O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e com os outros, sem estar tocados por uma certa compreensão de nossa própria presença no mundo. Vale dizer, sem uma certa inteligência da história e de nosso papel nela. Paulo Freire nos permite observar como nós podemos e devemos agir. E aí eu pego esse trecho e trago para o nosso patrimônio institucional. Faz parte dessa interpretação, dessa possibilidade, um constante, não só uma indignação, mas um constante movimento para que a gente possa colocar em prática um pensamento decolonial, um pensamento que nos permita avançar a partir da nossa construção interna, né? Essa é uma imagem do Muquifo, que é um museu comunitário em BH, em Belo Horizonte, onde demonstra, enfim, leitura de imagem, não é? Nós podemos aí fazer N interpretações, mas eu gosto muito dessa imagem quando a gente fala e quando remete à ideia de estar no mundo, né, a partir dos conselhos do grande mestre Paulo Freire, a gente começa a perceber como é oportuna a ideia do patrimônio institucional.
como é frágil as nossas concepções que nos amarram internamente, e como é necessário que a gente possa utilizar esses arcabouços jurídicos e teóricos para que a gente consiga avançar, para que a gente possa sair das nossas amarras e incomodar, e mexer, e observar a sociedade onde ela está, do jeito que ela está, o nosso entorno. As universidades hoje, principalmente hoje, né, num contexto em que vivemos hoje, elas deram um salto em termos de representatividade. Pesquisas recentes, uma delas do Centro de Estudos Sou Ciência, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, indicam que o SUS, a ciência e as universidades saltaram significativamente no entendimento popular como esferas importantes para a garantia da vida, da qualidade de vida e do fortalecimento social. Vejam, as universidades passaram de um período onde foram extremamente atacadas por diversas fake news, diversas tentativas de menosprezar o impacto científico nas nossas vidas. Estamos todos acompanhando narrativas diferentes sobre as universidades. Mas hoje, perceber esse estudo do Sou Ciência, da Universidade Federal de São Paulo, onde as universidades deram um salto em termos de importância, né? A lógica de importância, de significado das universidades para a vida das pessoas mudou. E diante desse universo onde o SUS está extremamente valorizado, né, saltos significativos, quase 80% de aprovação da população nacional, a ciência e junto às universidades. Essa mesma pesquisa indica, né, que as pessoas elas estão citando os centros e institutos de pesquisa e universidades como principais espaços de obtenção de informações atualizadas. Mas isso não é apenas num ambiente, num universo de pesquisa que componham pessoas que já tenham um conhecimento, né, dessa realidade, ou seja, pessoas que já tenham um nível superior, pessoas que estejam relacionadas a atividades mesmo focadas no âmbito da graduação, né, graduados e pós-graduados, não. É uma pesquisa que tentou identificar isso na maior parte da população que também nem tem ainda o ensino superior, ou seja, aquelas pessoas que, de uma forma geral, não têm, na grande maioria das vezes, o hábito de visitar museus, de visitar sites de informação científica, né, que não buscavam até então informações nesses lugares. Eu digo tudo isso para exemplificar a importância desse momento para que as nossas universidades possam romper a barreira dos seus muros, porque sabemos das nossas dificuldades diárias, dos nossos compromissos firmados no âmbito do ensino superior, mas também fazer com que a extensão possa significar para as nossas políticas de memória algo que vai efetivamente transformar realidades de diversas formas. E quando eu digo transformar realidades, eu digo mesmo no sentido de mover, de estar atenta, participar da construção das políticas públicas estaduais e municipais, no sentido de promover mudanças na própria constituição do que é memória e de qual a importância dessa memória e dos nossos acervos, de alguma forma, fazerem mais sentido para as pessoas de uma maneira geral. Essa imagem ela me faz refletir sobre diversos pontos. Um deles, esses jovens estão se vendo, eles estão vendo imagens da própria comunidade onde eles moram, né, nas paredes desse espaço de museu, que é um espaço extremamente aconchegante, mas extremamente realista daquela realidade da própria comunidade, né, do próprio grupo, do espaço onde ela está inserida. Isso faz com que essa experiência de estar no museu signifique algo como um espelho, e diante desse espelho, esses jovens, esses moradores, essas pessoas, elas passam a se relacionar de forma diferente, não só com seu ambiente, porque faz com que ele seja também compreendido como um patrimônio, mas ela começa a observar de forma diferente também
todos os outros patrimônios que são tidos como referências para elas. É como se nós pudéssemos observar, num jogo de espelhos mesmo, né, qual é o reflexo daquilo que eu apresento. E isso faz com que a gente tenha no cenário, no campo dos museus, algo que nos permita avançar em termos de práticas mais efetivas, né, para que a gente possa enfrentar desafios e auxiliar, né, a sociedade que já está tão sofrida e tão dolorida diante de tantos problemas, né, e seja crises políticas, econômicas e sociais. Eu acho que esse nosso patrimônio e a nossa atividade, a nossa ação pode auxiliar nesse sentido. E aí, essa abordagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa abordagem decolonial, né, aplicada aos projetos de memória institucional, é como se nós precisássemos de um arcabouço que nos permita romper as barreiras teóricas, né, não só do que a gente vem fazendo no âmbito das nossas instituições, mas, quem sabe, explorar uma nova mentalidade de atuação política e institucional, onde as nossas práticas e as nossas iniciativas, né, no âmbito de uma universidade, permita esses outros olhares e permita-se ser inclusiva do ponto de vista de organizar o pensamento a partir da sociedade, a partir dos problemas que são enfrentados na sociedade. Aqui na Universidade Federal de Rondônia, nós também estamos num desafio, nesse momento, de pensar programas institucionais que permitam que todos os temas abordados pela universidade, de uma forma ou de outra, possam contribuir com avanços, né, com a diminuição dos números, por exemplo, gritantes, né, na nossa educação básica, no ensino básico e fundamental do Estado, onde a gente possa ajudar, por exemplo, a diminuição das queimadas aqui na região norte, né, auxiliar também do ponto de vista da discussão sobre democracia e de que forma a gente consegue fazer isso a partir dos nossos patrimônios, da memória e dos acervos que nós já temos. Quais as práticas, as iniciativas que nós podemos fazer, inclusive em rede, né, com as nossas instituições, para fomentar e para aproveitar esse momento em que as universidades estão próximas das pessoas, né, estão próximas, está sendo falada diariamente na TV, para aquela pessoa que nunca imaginou que pudesse chegar perto de uma universidade, nunca imaginou que pudesse fazer parte de um corpo discente de uma universidade, como é vantajoso para nós, instituições, né, observar que temos um cenário propício para fazer essas aproximações. E aí esse pensamento decolonial, ele nos ajuda, né, nesse esforço, porque ele rompe com as colonialidades experimentadas de formas diversas por todos nós a todo momento. Né? Então, diversos autores também têm se debruçado sobre esse tema, têm pensado sobre isso, é uma abordagem que vem se estabelecendo, é óbvio que também tem um conjunto de críticas que vem junto, né, a essa abordagem descolonial, ou decolonial, como nós estamos apresentando aqui, mas é claro que é fundamental para que a gente também perceba que as nossas políticas, elas jamais vão estar apenas interessadas no escopo guardado, né? As nossas políticas de memória, elas precisam se conectar, de alguma forma, com esses cenários maiores, né? Com uma área e um escopo de atuação maior, permitindo, assim, que aquele acervo do museu, que é extremamente importante, possa significar algo para além disso, né? Para além apenas do conforto das práticas de guarda e de preservação dessa memória. Fazer com que todos os agentes, isso já é preconizado pela própria política de memória da UFRN, né? Que todos os agentes possam perceber ao longo da discussão dos aspectos de memória uma reflexão ampla sobre que memória é essa, quais interesses ela representa e de que forma ela pode ser abordada. Acho que não há, nesse cenário, como fugir, né, dessa preocupação. Então, aqui, para conhecimento de todos, né, a gente tem aí um conjunto de autores que podem ser bastante úteis na perspectiva de avançar nesse pensamento. Citaria
Catherine Walsh como uma autora, ela é estadunidense, agora está vivendo no Equador e é responsável pela cátedra de diversidade no Equador, e é incrível a discussão dessa intelectual no momento em que ela percebe as práticas da pedagogia decolonial como algo concreto a ser enfrentado em termos de projetos políticos, pedagógicos, institucionais. Esse esforço de transformar, né, o ambiente acadêmico, o ambiente epistêmico, de uma única via, como nós vínhamos observando até então, um cenário um pouco mais alargado em termos de práticas, né, em termos de junção de ideias, de pensamentos, de outras naturezas, inclusive o pensamento indígena, né, e aí também a gente pode citar o Alberto Acosta, que fala sobre o bem viver, e todas as práticas de observação que nós temos na sociedade, que nos ajudam a pensar e a refletir sobre os cenários institucionais, né? Nesse caso aí, as universidades. Aqui também acabou vindo mesmo, desculpa, teve uma duplicidade aí, acho que o slide acabou ficando duplicado, né? Mas eu, falando sobre a perspectiva decolonial, falando sobre a ideia de um pensamento que nos ajude a romper barreiras, a perceber que não há apenas ambientes únicos para que a gente possa atuar, essa inversão, não seria inversão, mas uma outra construção, onde nós possamos o tempo inteiro, a todo momento, buscar articular um movimento de estarmos em sintonia interna, em sintonia com as nossas instituições, com os nossos acervos, com as práticas que nós estabelecemos dentro das nossas instituições, mas sempre articulado com o que está acontecendo fora, sempre articulado com o que está acontecendo próximo, perto, e conectando esses diversos públicos, né? Nós temos aqui também, na Universidade Federal de Rondônia, ao lado da Unir, uma comunidade chamada Vila Princesa, que é uma comunidade que vive do que é posto no lixão, tem um lixão bem próximo da universidade. E como pode, não é? E claro que vocês teriam infinitas exemplos, né, de atuação da UFRN em sociedade, em comunidade, essa é uma prática da instituição, né? Esse é um compromisso da instituição, mas como poderíamos nós, instituições públicas de ensino superior, viver sem observar efetivamente o que acontece nesses espaços e utilizar a capacidade da memória, a capacidade dos nossos acervos e das nossas instituições para agir em benefício dessas realidades. É como se nós pudéssemos organizar internamente algo que pudesse gerar benefícios concretos a partir da ideia de memória, a partir do projeto de memória das nossas instituições. E isso de forma muito organizada, a ponto da gente entender quais são as políticas públicas, quais são os índices, quais são o alcance dessas políticas e como podemos atuar juntos a partir do que a gente tem de memória e como a gente pode articular isso em benefício dessas sociedades, em benefício dessas pessoas, em benefício da realidade que nós queremos avançar e mudar, né? Aqui o artigo 5º, voltando um pouquinho, né, como objetivos da política, orientar e acompanhar as unidades e os diversos setores da UFRN no planejamento de ações de preservação, restauração e disseminação de acervos produzidos e ou custodiados por essa universidade, por meio físico ou digital, para socialização e acesso às comunidades interna e externa. Esse primeiro artigo que fala sobre essa orientação da ideia do que a gente pode fazer a partir dessa socialização e o acesso das comunidades interna e externa. Vocês já estão preparados para isso? A própria estrutura do documento aponta para esses caminhos, né? Mas nós precisamos, talvez, e quem sabe, criar condições para que uma rede ou para que uma articulação possa efetivamente preservar o movimento das comunidades interna e externa por meio do nosso patrimônio, né? Por meio do que a gente faz
em termos de guarda e preservação. Aqui eu tenho também uma imagem aqui, essa é a entrada da aldeia dos Painter Suruí, onde temos uma casa, né, construída aí, uma casa de memória, como eles chamam, feita tradicionalmente, e que faz com que a gente perceba a capacidade dessas memórias e a capacidade dessas experiências em articulação com as universidades. Não é? Ainda não conseguimos desenvolver, por exemplo, uma política das nossas universidades com relação aos museus comunitários, aos museus, aos pontos de memória, as várias experiências sociais de museus que temos acompanhando aí Brasil afora. Qual é a articulação efetiva das universidades no desenvolvimento, no acompanhamento, no estudo dessas experiências? Alguns cursos, né, de museologia, algumas universidades no país desenvolvem projetos que ajudam e que apoiam, mas são projetos isolados, muitas vezes organizados a partir da própria experiência dessas instituições, né, já como uma tradição, ou focadas apenas no desenvolvimento de um projeto de museu. Mas o que eu trago e o que eu digo é de que maneira, aproveitando que você já tem uma política de memória instituída, né, de que forma nós podemos colocar como prioritária as ações de memória das nossas instituições em benefício dos acúmulos e dos problemas sociais que a nossa sociedade enfrenta hoje, né? Finalizando também a nossa discussão, já bem no finzinho, que eu não quero cansá-los, mas compete ao Conselho Gestor discutir, planejar, sugerir às unidades acadêmicas e suplementares a articulação de ações de apoio às unidades de memória no contexto da UFRN, com vistas a fruir, difundir, preservar e divulgar a memória material e imaterial dessa universidade, quando necessário, com ações articuladas com a política cultural e de rede de museus, e também apoiar e contribuir para a elaboração de estratégias de ações de memória da UFRN que possam concorrer para a formação discente e para a pesquisa nos contextos das dimensões acadêmicas da universidade. Eu finalizo a minha apresentação dizendo que esse escopo e o Conselho Gestor pode muito, né, em termos dessa articulação. Está posto, está organizado, já está efetivado. Então, creio que seja necessário fortalecer ainda mais essa discussão, fortalecer ainda mais essas necessidades, para que a gente possa ver cada vez mais os museus, não só como espaços que se dedicam a fortalecer a memória, né, mas como lugares mesmo de direitos, de fortalecer a ideia de que é direito de toda a nossa população ter acesso e ter direito a essa memória e ter fortalecido, então, estratégias nesse sentido. Desculpem se cansei, desculpe se falei um pouco demais, mas eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês aqui. Eu fecho agora a minha apresentação, não é isso? Obrigada, Veridiano, pela ajuda, pelo convite, obrigada a todos vocês por estarem nos acompanhando, presentes aqui nessa discussão. Obrigada. Obrigado você, Marcele, muito bom essa fala, muito interessante. Eu gostaria de começar perguntando, nesse seu encerramento, dentro da história do papel que tem a extensão, a pesquisa e o ensino, tanto na questão interna, de fomento dessas questões de memória, como também no seu papel externo, quer dizer, especialmente pela extensão universitária, mas a gente sabe que a extensão ela não se faz por si só, e sim com a imbricação entre a própria pesquisa e o ensino. Então, nesses termos, por exemplo, especialmente das questões que envolvem o trabalho indissociável na prática, de como essas questões podem ser levadas tanto da contribuição da universidade para a sociedade, como o seu inverso. Entende? Eu não sei se eu me fiz explicar. Mas, assim, na sua visão, esse papel, que peso ele deve ter dentro de uma questão política? Que a resolução é uma questão política, mas na prática. Peraí, antes da professora Marcele falar, eu queria agradecer, eu vou ter que voltar para a reunião do staff e deixar o nosso sincero agradecimento à professora Marcele e dizer que eu gostaria muito que, através
da nossa coordenadoria, quando a gente pudesse ampliar essa relação com a universidade, com a Unir, nessa área de memória, pessoal. Acho que a gente tem muito a discutir, muito a avançar e deixar esse convite para que em outras oportunidades a gente possa discutir bastante. Que eu acho que a senhora em Rondônia, o reitor do Amapá, que é colega, foi aluno nosso aqui, o Júlio, eu acho que tem um espaço muito grande para a PROEX em novas áreas. Pena que o reitor está aqui numa outra reunião do staff, e eu estava ouvindo aqui, outro lá, mas agradeço muito a sua presença aqui nessa reunião. Peço desculpa por ter atrapalhado, mas eu precisava só avisar vocês. E seja bem-vinda sempre, professora. Obrigado, Veri. Desculpe a interferência. Obrigada, professor Graco. Imagina, é uma alegria poder contribuir de alguma forma, estar junto. Estou à disposição. Acho que o que a gente precisa nesse momento é fazer sentido, né, das nossas instituições atuarem em conjunto. E a Unir tem um nome muito sugestivo. Nós estamos trabalhando agora a ideia de unir como verbo, né, unir como ação. Então, a gente quer estar junto, trabalhando, fortalecendo. Conte comigo, Graco. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigado e estamos sempre aqui, professora. Seja bem-vinda sempre. Veri, bom trabalho. Conduz, eu vou ter que sair agora, porque senão eu vou levar um carão, como diz aqui na terra. Bom dia para todos e parabéns a todos que estão presentes. Obrigada. Veridiano, eu vou tentar... não sei se eu consegui compreender bem a questão, mas acho que há um esforço hoje, e que vocês inauguram também, né? Claro que temos outras políticas em outras instituições, mas creio que a da UFRN, como eu disse, ela tem um arcabouço de interligação das suas pautas internas, desde a política de cultura até o regimento, né, as diretrizes aí para a rede de museus, até a política de memória. Então, essa articulação que vocês produzem é extremamente eficaz para que vocês possam agora dar outros saltos, né, avançar do ponto de vista dessa experiência que pode ser e que é muito inovadora. Em que medida nós podemos fazer jus ao conselho curador, ao conselho gestor da política de memória, como indutor realmente dessas articulações externas, né? Indutor no sentido de fortalecer essas pontes e essas necessidades. Uma das coisas que mais me afligem atualmente no cenário dos museus é uma falta, talvez, nossa, né, enquanto profissionais museólogos, de observar o tempo de agir, né, de observar as formas de agir. De que maneira nós podemos ter iniciativas extremamente simples do ponto de vista operacional, mas que podem exercer um diferencial gigantesco na vida de muitas pessoas. Quais iniciativas podem ser feitas nesse sentido? De que maneira, não é, nossa articulação como instituição que se vê parte dessa articulação da memória no cenário nacional, né, os museus universitários, e não só, mais do que os museus universitários, mais do que os centros de memória das instituições, as nossas universidades, elas hoje, por si só, pelo seu caráter extensionista, pela sua necessidade de desenvolvimento de políticas culturais, ela pode desenvolver estratégias de estar mais presente na sociedade. O que nós precisamos organizar, talvez, seja uma atuação conjunta para que a gente possa ganhar mais peso. Eu vi aqui no chat, por exemplo, tinha uma sugestão da professora Margarida, não é? Onde ela sugere essa ideia da política de exposições, ou seja, de que maneira a gente consegue transitar também, circular os nossos temas e os nossos acervos, e onde nós estamos circulando esses acervos também, não é? Nós estamos fugindo da esfera dos museus para museus, né, de centro de exposição para centro de exposições, nós estamos indo de universidade para universidade, essas articulações entre as práticas extensionistas, elas estão acontecendo, e como elas estão acontecendo, porque as práticas, elas são muito semelhantes do ponto de vista da área da guarda, da preservação, né? Isso a gente sabe fazer bem, porque os museus, por mais dificuldades que enfrentam, a gente sabe fazer bem, mas como é que a gente está extrapolando, né, saindo, e eu acho que isso só a nossa criatividade, a nossa atuação conjunta e o olhar atento aos exemplos que vários espaços aí estão nos oportunizando pode fazer com que a gente produza algum avanço, mas mais ou menos isso.
Certo, professora, eu vou assumir aqui porque o Veridiano teve um probleminha, né? Eu não sei se a senhora, nessa resposta, já contemplou a pergunta da professora Margarida, né? Que ela fala, além de louvar sua palestra, gostaria de pedir sua opinião sobre a viabilidade de os museus universitários construírem uma política de exposições, sala de exposições temporárias, a partir de acervos de ensino, pesquisa e extensão e suas possibilidades de apropriações pela comunidade. Sim, pois é, eu agradeço a Margarida Dias aí pela participação e pela questão, e o caminho é esse, né? É como a gente consegue criar meios para que a nossa política de memória possa afetar no melhor sentido mesmo da palavra, afetar o outro, né? Chegar ao outro, chegar às comunidades, chegar aos grupos que precisam, né, disso, porque numa jornada de articulação, e essa sugestão é fantástica, não é? Uma política de exposições que possam itinerar nas instituições, que tenham materiais de fácil manuseio, que possam ser montadas em ambientes, até mesmo que não sejam os museus, nas associações de moradores, nos grupos, nas escolas. Acho que esse movimento de colocar dentro de onde estão as pessoas o nosso acervo é o que pode nos fazer, de alguma maneira, diferentes, né, nesse contexto de atuação em que a gente está inserido hoje. Pode nos ajudar em termos de avanços, né, do nosso escopo de atuação e provocando, problematizando, discutindo, enfrentando outros desafios, vendo quais os temas que podem ajudar a essas populações, entendendo quais os caminhos, escolhendo a partir dos nossos acervos, a partir dos temas que os nossos acervos abordam em os nossos museus, como nós podemos articular isso e transformar isso num produto mais acessível para a sociedade. Acho que essa pode ser uma excelente possibilidade, Margarida. Obrigada, professora. Agora eu vou para a pergunta de Moisés Neto, que é nosso colega aqui do Museu Câmara Cascudo. Ele parabeniza a senhora pela apresentação e a pergunta dele é a seguinte: como apresentado, museus são espelhos, espelhos propositivos para ideias e mudanças sociais. Como a UNIR tem lidado com a questão da ressignificação e trabalho com acervos e povos indígenas? Oi, Moisés, um abraço grande para você, meu querido. Saudades aí das reuniões da museologia. Pois é, Moisés, a UNIR tem um desafio gigante, porque nós não temos nenhum museu na nossa estrutura, nós não temos ainda uma política de memória. Aliás, essa nossa discussão aqui já rendeu lá internamente algumas outras possibilidades de trabalho, e eu quero também agradecer, então, aí o protagonismo da UFRN nesse sentido, porque permite que a nossa instituição e tantas outras possam também observar os acúmulos desses processos para que a gente avance, né? Então, isso faz toda a diferença para a nossa atuação. Os povos indígenas são 47 etnias que Rondônia atualmente tem, né, para você entender um pouco da diversidade indígena desse território. Os enfrentamentos são muitíssimos, agora há uma discussão muito grande internamente relacionada ao marco temporal, muitos dos nossos estudantes indígenas foram a Brasília recentemente para fazer as suas manifestações, né, devidas com relação à ideia, né, do marco temporal, e esse movimento de articulação gera para a nossa instituição uma série de, não só os grupos de pesquisa, né, os grupos de trabalho, nós temos o Intercultural Indígena, que é uma licenciatura para os povos específica, para os povos indígenas, para que eles possam atuar nas escolas também indígenas, né, e rurais. Esse esforço de termos alunos indígenas em todos os nossos cursos, também com a política de ação afirmativa ainda, né, em fase de fortalecimento na nossa instituição, mas isso tudo faz com que a universidade também, para além dos seus acervos, para além da estrutura de uma política de memória, tenha um compromisso social com essas pautas e, obviamente, talvez a mais importante para a situação dos povos indígenas seja
a questão da memória, né? É uma das lacunas maiores, até mesmo no intercultural indígena, o grupo, né, que batalha para a manutenção das línguas originárias, né, o modo de ser, o modo de fazer, o modo de viver, as casas tradicionais, os ritos, as bebidas, as comidas, as danças, tudo isso é hoje passível de esquecimento, até mesmo pelos povos tradicionais, né? Numa incessante guerra de apagamento, de invisibilidade, para a manutenção das subalternidades. Então, há um esforço das nossas instituições, né, e acredito que a universidade tem papel central nisso, em garantir o fortalecimento dessas memórias, porque são os povos tradicionais e as suas memórias que garantem a eles, obviamente, a segurança de seguir defendendo os seus territórios. Então, esse é um aspecto extremamente sensível e que nossas universidades, né, falo no caso da Universidade Federal de Rondônia, não pode se furtar ao fato de estar cada vez mais atenta, cada vez mais presente nesse cenário de novas possibilidades de atuação para a mudança das realidades, né? Obrigada, professora. Agora eu vou para a pergunta do professor Diego Salvador, que é nosso colega aqui da ProEx. Como a política de memória da universidade pode contribuir com a preservação do patrimônio histórico, material e imaterial no contexto do planejamento e ordenamento do espaço urbano e regional? Pois é, Diego, é um grande desafio, mas, por exemplo, eu fico me imaginando e observando toda essa discussão recente com relação aos patrimônios, né, às estátuas, aos símbolos, né, de patrimônio, aos símbolos de poder, às estruturas, os marcos construídos para essas memórias, né? E nós recentemente vivenciamos aí um momento onde esses marcos, esses patrimônios edificados na cidade como símbolos de memória passaram e passam a ser questionados. Esse próprio questionamento, essa própria inversão, né, essa própria condição de não representação de algum desses patrimônios já é um lugar extremamente saudável para a universidade atuar, para a universidade agir, né? E aí, mais do que projetos de educação patrimonial, né, passamos a ter nessa construção uma responsabilidade decolonial, né, uma responsabilidade onde a nossa universidade, as universidades federais, possam, e as estaduais, enfim, as universidades, elas possam atuar, né, o ensino superior público possa atuar no fortalecimento dessas identidades, né, nessa preservação do patrimônio, mas sempre pela via da conscientização, né, porque a gente já conhece as tratativas da educação patrimonial há muito tempo, e a gente sabe qual é a máxima, não é? A gente precisa conhecer para preservar. A gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece, que faz parte da nossa realidade. A gente cria a identidade, a gente preserva, a gente guarda. Porque, do contrário, se aquilo não me significa nada, se não me diz nada, se não conta a minha história, eu também não tenho ali nenhuma intenção de guarda, né? A não ser, muitas vezes, por conta daquela obrigatoriedade institucional. Mas quantas vezes nós já nos deparamos com acervos, né, que a gente teve dificuldade de compreender a importância e a relevância para o contexto que a gente estava atuando, né? Guardar e preservar, a gente precisa fazer, a gente sabe, né, indiscriminadamente. Mas quantas vezes você já não se deparou, os museólogos em especial, com acervos e com realidades? E como é que a gente junta? Como é que a gente faz uma narrativa? Eu acho que esse pensamento, esse incômodo, é que a gente precisa cuidar para que ele possa nos gerar resultados outros. E eu acho que pode ser dessa maneira, Diego, problematizando, discutindo, observando esses nossos acervos, esses nossos patrimônios, para que a gente também possa articular melhor com esse espaço urbano, ou com essas novas formas de se relacionar, né? E aí lembro bem, com a sua pergunta, dos monumentos, né, que a gente tem aí repensado de forma bastante significativa nesses últimos tempos. Obrigada, professora Marcela. Essa foi a última pergunta. Eu vi que Moisés tinha levantado a mão, eu não sei se ele queria falar alguma coisa. Pode falar, viu, Moisés? Fica à vontade.
Bom dia novamente, Marcelo. Obrigado aí mais uma vez, né, pelas suas palavras aqui hoje. E, assim, eu queria ressaltar isso, assim, que a política aqui da UFRN, né, essa política de memória, tem 5 anos que eu estou trabalhando aqui, ela tem dado suporte, assim, para que a gente que atua, tanto quem atua em museus, ou que quer atuar em museus, né, possibilite fazer suas práticas, né, e agir, né, ao ponto de que o ano passado a gente acabou, quando as ações da gente foi premiada lá pelo Prêmio Rodrigo de Mello, né, que a gente está desenvolvendo uma ação lá em São Vicente, e fruto, né, a gente vai apresentar mais tarde essa ação, mas fruto de 5 anos desse fomento que a gente vem trabalhando e recebendo da Proex. Então, todo esse conjunto documental que você apresentou aí muito bem, né, ele consegue depois se transformar lá na ponta em práticas realmente transformadoras e que eu observo que aqui na UFRN, e já vi outras universidades também compartilhando experiências, mas que aqui realmente há um conjunto de documentos, de editais de fomento que possibilitam essas atividades dentro do campo da museologia, do campo da memória, que são realmente experiências muito exitosas. E agradecer, assim, novamente esse encontro, né? A gente se encontra em anos de espaço, mas é sempre muito bom rever, né? E agradecer também ao pessoal da Proex pela organização aqui do evento. Um abraço, Marcelo. Um abraço grande, Moisés. Bom demais rever vocês. Morrendo de saudade do povo aí do Rio Grande do Norte, dos nossos museus, da riqueza, da fartura que vocês têm aí, da cultura, né? Bom demais. Quero agradecer e parabenizar. Obrigada, Moisés, também. Vá, Veridiano, fica à vontade. Eu acho que não tem mais perguntas, né, Camila? Não tem. Encerrou com a pergunta do professor Diego. Então, tá bom. Marcele, professora Marcele, senhora reitora, que coisa boa encontrar você. Muito, mas muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Lembrar o pessoal que o seminário continua hoje a partir das 14 horas, amanhã também 9 horas e 14 horas. Marcelo, a gente tem uns editais aqui, baseado na política de memória, que a gente faz um edital voltado para a área de memória e museologia. E me desculpem, eu não estou com a programação aqui, mas a gente ainda vai ter uma discussão com os projetos de extensão, alguns coordenadores, falando na prática como eles trabalham essas questões a partir do edital. Uma mesa com os diretores dos nossos museus para falar um pouco sobre o trabalho e as potencialidades dos nossos museus. E vamos encerrar amanhã com a professora Margarida, apresentando uma regulamentação que é derivativa dessa política de memória sobre aquisição e descarte. Aí amanhã um espaço, uma espécie de audiência pública para a gente fechar esse documento. De resto é agradecer demais a sua disponibilidade. Eu sei que você deve ter um tempo muito ocupado aí na sua gestão. Desejo muita sorte no seu trabalho aí e deixo para você encerrar aí suas palavras finais, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, meu querido, um abraço grande. Eu quero só externar alegria mais uma vez, não só por me permitirem conhecer um pouco mais também dessa realidade, né, acompanhar aí os avanços de vocês. A intenção foi refletir um pouco sobre como é possível avançar ainda mais, né, como é possível estabelecer políticas mais concretas e mais próximas dessas realidades, fortalecendo o trabalho que vocês já desenvolvem, dizer que é uma inspiração para as demais universidades, tá bem, Veridiano? Você aqui, na sua pessoa, cumprimentando a todos os servidores aí da Proex, da Pró-Reitoria, da UFRN e os demais museus que aqui acompanham. É uma política inovadora. Eu quero agora, Veridiano, também de deixar um convite pronto para que vocês possam vir à universidade em outra ocasião para compartilhar essa experiência. Eu posso levar também até como uma sugestão para a Andifes, não é? Para que a gente também possa circular um pouco mais essa estratégia e o trabalho lindo e muito comprometido que a UFRN vem desenvolvendo. E a minha ideia foi tentar ajudar a que a gente consiga mais resultados, porque resultados bons vocês já têm. A gente quer agora mais, extrapolar, avançar Brasil afora nessa rede que a gente pode fazer. Obrigada a todos de vocês. Seguimos aí na nossa construção. Parabéns. Contem com a universidade. Vamos pensar, Marcelo, uma rede norte e nordeste de memória e museus, uma rede interessante com um congresso aí em Rondônia,
quando Fechou. essa pandemia passar, tá certo? Organiza Tá aí que a gente certo. está à disposição. No que E a pudermos gente vai lá para os contribuir. Paiter Suruí, vamos fazer lá na comunidade deles, ou então na comunidade ribeirinha aqui dos quilombolas. Pronto, Pra gente poder fechado. estar É só junto. vocês convidarem quando essa pandemia estiver mais razoável, ou se Deus quiser tiver acabado, a gente chega por aí, tá bom? Um Tá, abraço. Júlia. Um Gente, abraço. obrigado pela participação de vocês, de todos e todas, e até logo mais às 14 horas, ok? Até. Até mais, um abraço.